Espírito de Deus, Espírito Santo, trouxe ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É muito simples, todos nós já conhecemos esta palavra. O livro de Jó, capítulo 19, verso 25. Jó 19, versículo de número 25. Eu gostaria que a igreja lesse numa só voz. Eu vou contar 1, 2, 3 e a igreja lê. 1, 2, 3. Mais uma vez. Para gravar mesmo, né? Porque eu sei. Amém. Podeis tomar o vosso assento, glorificando a Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa e nos ensina a confiar em Deus a cada dia mais. Esse texto sagrado traz a expressão maior de alguém que reconhece a soberania, apontando para o Senhor. Jó, ele declara, em meio à situação que ele estava vivendo, todos nós conhecemos muito bem a história de Jó. Mas o que eu quero trazer ao coração dos irmãos é que como esse homem, ele tem uma diferença. Ele tem o Senhor não como um objeto de troca, não como um Deus de amuleto de precisar só na necessidade. Mas Deus tem, Jó, ele tem Deus como o seu Redentor. No Antigo Testamento, quando se falava de Redentor, falava-se do parente mais próximo, daquele que tinha a obrigação de zelar, daquele que tivesse no estado pior. O Jó, quando você olha para Jó, ele tem o Senhor como seu Redentor. E ele está diante de uma situação terrível, porque Jó era um homem muito abençoado, muito rico. A Bíblia fala, você conhece que ele era o homem mais rico do Oriente. Observe alguém com muita riqueza. Mas o diferencial de Jó, que ele tinha maior riqueza, ele tinha um Redentor. Eu quero repetir, ele tinha um Redentor. Jó, agora você observa que ele estava vivendo dias tenebrosos. A Bíblia vai trazer isso, que Jó é deparado com uma circunstância terrível. A Bíblia vai dizer que Jó temia tanto a Deus, que ele tinha o hábito de todos os dias, ele ofertava para Deus, para que Deus guardasse a sua família, os seus filhos. Ele oferecia sacrifício ao Senhor, porque ele queria a proteção de Deus para a sua família. Era alguém que se preocupava com o bem-estar da sua família. E Jó era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem. O livro de Jó traz a expressão do verdadeiro cristão. De que maneira nós precisamos servir a Deus. De qual modo eu e você temos estar na presença do Senhor. Este Jó, a Bíblia vai dizer que ele se preocupava com seus filhos, mas um dia, o próprio Deus vai olhar para Satanás e vai dizer, você tem observado o meu servo Jó, como ele é temente a mim, a maneira que ele me serve, como é que ele me adora, a maneira que ele se posiciona. Você, Satanás, sendo um anjo, com tantos privilégios, entrou por outro caminho. Parece que eu vejo aquela conversa de Deus com Satanás. E Satanás vai dizer, é muito fácil servir a ti. Como Jó, é muito fácil. Esse Jó, ele é rico.
esse Jó tem fortuna, esse Jó tem riqueza, esse Jó tem filhos, esse Jó tem fazenda, esse Jó tem muito gado, Jó tem tudo. Jó é um homem privilegiado, porque ele não te adoraria, porque ele não te serviria. E Deus agora vai dar testemunho da vida de Jó. E Satanás faz uma proposta para Deus, dizendo: se o Senhor arrancar isso dele, ele vai deixar de te adorar. Se o Senhor tirar a riqueza dele, os bens dele, o que o Senhor deu para ele, o Senhor vai ver que ele te adora só porque ele possui algo, porque ele tem bens, porque ele tem riqueza. Mas Deus, ele continua dizendo: não, eu conheço o coração de Jó. Este homem é diferente. Então Satanás, ele se propõe uma proposta para Deus, dizendo: deixa eu tocar em Jó, para o Senhor ver como é que ele vai agir. Ele vai negar rapidinho. E a Bíblia vai nos ensinar uma lição, que o Redentor é maior do que qualquer coisa. O Redentor na vida do homem, de uma mulher, é melhor do que qualquer riqueza, do que tudo que pode ser prazeroso para nós. E é esta lição que o Espírito Santo me traz aqui para dizer à igreja: querido, o que é para você Jesus? O que é Jesus para a tua vida? Qual é o significado de ter Jesus na tua vida? Qual é o bem de Jesus para você? Na lição de Jó, nós vamos aprender, porque Jó agora ele começa a sofrer as percas. A Bíblia diz que Satanás vai e começa a agir na vida de Jó e arranca coisas que ele tem. A Bíblia conta aqui, detalhado, que tira os seus bens, tira o seu gado, tira toda a sua riqueza, ao ponto de Jó olhar para aquilo e se rasgar as suas vestes, e vestir de um saco como humilhação, e dobrar o joelho. Mas você não vai ver Jó maldizendo o seu Redentor. Ele vai prostrar diante de Deus, diante daquela miséria, daquela catástrofe que ele está vivendo. E aí chega um mensageiro dizendo para ele: Jó, os seus bois foram roubados, entraram os salteadores, roubaram os seus bens, e os seus trabalhadores mataram eles, e eu estou aqui para trazer a notícia. E é uma notícia mais ruim que a outra, mas Jó, ele tem uma atitude diferente. No capítulo 1, verso 22, a Bíblia diz que Jó, ele prostra diante do seu Redentor, não para reclamar do que estava perdendo, mas ele prostra diante do seu Redentor e adora ele. Ele prostra diante do seu Redentor e reverencia ele, porque ele tinha o seu Redentor como tudo na vida. Isso é tão real que agora ele vai perder também os seus 7 filhos, as 3 filhas. E a notícia é triste, imagine para uma mulher. Nós vamos encontrar a mulher de Jó, dizendo: Jó, será que você não tem noção do que você está vivendo? Nós já perdemos tudo, perdemos bens, perdemos nossos filhos. Você não está vendo? Será que você não está com a sua consciência certa? Abandona esse Deus e morre, Jó. E a Bíblia vai dizer que Jó olha para sua esposa. Se você olhar para a situação, aquela mulher, ela estava certa. Se fosse eu e você, faria o mesmo. Ia dizer: que Deus é esse que não cuida de nós? Que Deus é esse que não dá o livramento? Que Deus é esse que não faz nada? Na situação que Jó estava vivendo. Mas Jó traz uma resposta para sua esposa, dizendo: mulher, você aceitou o bem de Deus para nós.
Todos os anos que nós vivemos muito bem, você glorificou a Deus comigo, servindo a Deus. Você esperou o bem de Deus a vida inteira e agora não aceita o mal de Deus. Imagine, irmãos, alguém que teme a Deus de verdade, ele não atribui nenhum mal a Satanás. Ele poderia dizer: isso é o diabo, isso é o demônio, isso é algo que está cirindando na minha vida. Tem muita gente desse jeito, reclamando e murmurando e dizendo que é o diabo. Mas eu quero te dizer, você que tem um Redentor, tudo é Deus que permite na nossa vida. E vamos aprender a levantar a mão e adorar a Ele, que Ele tem o controle de todas as coisas e Ele é fiel para nos fazer prosperar em qualquer situação. Jó está dando uma lição para nós, porque no texto ele vai dizer: mulher, eu sei que o meu Redentor vive. Ele é fiel. Jó tinha perdido tudo aparentemente, mas ele não tinha perdido o seu Redentor. Eu quero te dizer, querido, você que veio a este culto de ceia, e nós aprendemos e recebemos que Jesus um dia morreu na cruz para nos salvar. Ele foi o nosso Redentor que resgatou a nossa alma. E muitas das vezes nós entramos por esta porta reclamando. Muitas das vezes reclamamos de A ou B ou da nossa situação. Mas Jesus, Ele pagou o preço da tua alma. Jesus, Ele te comprou com precioso sangue. E Jó agora estava ensinando a sua mulher a adorar a Deus. A Bíblia diz, vai dizer que Jó, ele dobra o joelho, rasga-se as vestes de humilhação, vendo a sua situação de miséria, e ele prostra e adora a Deus em espírito e em verdade. E Jó, se você olhar o texto de Jó, o livro de Jó, nós encontramos alguns textos que nos chamam a atenção. Se não me falha a memória, o capítulo 14, Jó, ele estava vivendo dias tenebrosos da sua vida, mas ele vai escrever algo que me chama a atenção. Ele vai dizer: ainda que eu esteja neste corpo cheio de chagas, da cabeça aos pés, ainda que alguém não dá nada por mim, estou vivendo como um moribundo, ainda que eu estou vivendo num estado que parece de podridão, amigos não entendem, familiares não entendem, ninguém me entende, mas todavia eu esperarei um fim para a minha vida. Enquanto eu estiver vivo, eu vou esperar uma melhora na minha vida, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó dá uma lição para nós cristãos, nos dias de hoje que vivemos. Qualquer coisinha queremos abandonar a fé e achamos que Deus é culpado da nossa situação. Não, meu irmão, Redentor é aquele que resgata a sua alma. Redentor é aquele que está vivo e te resgata, é aquele que paga o resgate. E Jó está dizendo: eu estou sem nada, eu estou sem nada na miséria, mas o meu Redentor está vivo, o resgate está chegando, o meu Redentor ainda está vivo. Não sei se você entende essa palavra, mas Jó é aquele que aponta para Cristo, para o Redentor, o Criador, que enviou o seu Filho para nos salvar. E Jó traz essa lição para nós, que é linda. E ele vai dizer que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, no capítulo 1, verso 22. Ele não atribuiu falta alguma. Só não atribui falta, irmão, do que nós perdemos quando nós colocamos Jesus em outro nível na nossa vida.
Só não atribuímos, irmão, decepção na nossa vida com Cristo, quando Cristo ele é maior do que os nossos problemas. Só não entramos em conflito com nós mesmos quando reconhecemos quem é Deus na nossa vida. Reconheça o que Ele é por você nesta noite. Jó nos dá esta lição. Jó, ele prostra e adora Ele. Jó, ele não está preocupado com o que ele está vivendo, porque ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Este Jesus, que um dia me salvou e te salvou, ele escreve na sua palavra no livro de Marcos, capítulo 28, versículo 10, Jesus disse, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Jesus aparece para alguns, aqueles que já tinham perdido a esperança daqui que ia reinar sobre eles, porque eles já não entendiam o que estava acontecendo. Mas Jesus estava dizendo, eu sou aquele que tem o poder para mudar a situação. Vai lá e avisa aos seus irmãos que eu estou chegando na Galileia para mostrar que estou vivo, que eu ainda sou o Redentor da vida de cada um deles. Comunica para os demais que estou vivo, eu sou o Redentor. Observe Jesus, Ele traz para nós a certeza da vida eterna, porque Jesus ele vai declarar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele ia, irmão, trazer para você a palavra do Redentor. O que é isso na tua vida? Ele traz isso muito à tona para a sua família. Ele traz isso para você daqui. Ela entende as limitações daquela mulher. Porque ele fala aquilo, irmão, para dar um alerta para ela. Como uma louca fala tudo, como uma doida você pensa assim. Ele tinha convicção no Deus que servia. Só sentia a presença de Deus consciente na sua vida. No capítulo 42, ele vai dizer, Senhor, eu já te adorava de ouvir lá. Eu já tinha o prazer de orar, só de falar do Senhor Redentor. Aquele que remiu, aquele que me comprou. Só de falar, eu te adoro. E agora os meus olhos te contemplam. O capítulo 42. Jó faz uma declaração linda para Deus e diz, Senhor, agora eu pude contemplar o teu poder, a tua graça sobre a minha vida sendo derramada, e Deus vai dar uma virada no cativeiro de Jó, mas não por isso. Jó entendeu, porque o Redentor manifestou para ele, está no seu último estágio de vida ruim. E você vai ver que este Jó vai ter uma vida longa à frente, uma vida próspera, um lar restaurado, uma esposa talvez curada emocionalmente, porque não é fácil, irmão. Você tem uma esposa, perdeu filhos, e agora ele ter aquela família com ele de novo, poder gerar mais 10 filhos com uma mulher, é só quem tem Deus já na vida, que consegue mostrar ao seu lado que ele vive um Deus vivo e poderoso. Mostre para a tua família que você tem um Deus vivo. Mostra para a tua família no momento da dificuldade que vale a pena servir a Deus. No momento da enfermidade vale a pena servir a Deus. No momento da perca vale a pena servir a Deus. Era isso que Jó estava demonstrando para a sua família e para todos que estavam à sua volta. Ele estava dizendo, não tem riqueza do mundo que compara a riqueza de ter um Redentor das nossas almas.
Você pode levantar as tuas mãos e adorar a Jesus, porque Ele te fez, Ele te comprou, Ele perdoou os teus pecados, Ele escreveu o teu nome no livro da vida, e Ele está vivo aqui nesta noite, e você pode adorá-lo. Deus mostrou para Satanás que existia um homem que reconhecia a grandeza de um Redentor. Deus está olhando para a igreja aqui nesta noite e contemplando aqueles que reconhecem o plano perfeito da salvação. É por isso que o culto mais gostoso do crente, irmão, é o culto de ceia, porque aqui nós se alegramos e dizemos: Jesus, obrigado porque Tu és o meu Redentor. Sabe que é lindo que Jó, ele nos ensina a crer no Redentor. No capítulo de número 13, versículo de número 15, olha a expressão de Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Sabe que Jó estava dizendo: o único que pode me matar é o meu Redentor, e todavia eu esperarei nele. Querido, não tem nada que pode mexer comigo e com você, porque você tem um Redentor forte, a igreja tem um Redentor forte. Eu sei. Ele não tinha dúvida, Jó não tinha dúvida. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E é lindo a expressão que Jó vai dizer no capítulo 42. Porque este Jó, ele vai viver muitas promessas. Ele vai viver de novo muita prosperidade material, sim. Porque, meu irmão, Deus quer que você prospere aqui na terra também. Deus quer que você seja bem sucedido aqui na terra também, mas isso para nós não vale nada. O que vale para o crente é o Redentor, é o Redentor, é o Redentor. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Se Ele quiser me abençoar, Ele vai abençoar, mas eu reconheço que Ele é maior na minha vida, Ele é o bem mais precioso da minha vida. Jó 42, verso 17. A Bíblia vai dizer que Jó, ele tem mais 7 filhos e 7 filhas. O tanto que morreu, Deus deu de novo para ele. 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele morreu velho e farto em dias. Porque eu quero te dizer que a enfermidade só te mata se Jesus quiser. Algo lhe toca para te prejudicar, só se Jesus quiser. Se algo errado dá na sua vida, só se Jesus quiser. Mas não se preocupe não, continue adorando. Continue glorificando a Ele. Quantos querem aprender com Jó a adorar a Deus aqui? Levante a mão. Eu lhe dou um momento para você glorificar a Ele nesta noite. Que nós possamos declarar nesta noite em Jesus, como diz o apóstolo Paulo no livro de aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Jesus nos libertou, Jesus nos libertou.
Como diz o apóstolo Pedro na carta de Pedro, 1:18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que fostes resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, Ele te comprou e você pode adorá-lo. O Redentor está aqui, o Redentor está aqui, o Redentor está aqui, Ele vive. Você pode glorificar o teu Redentor da tua vida? Você pode adorar o Redentor da tua vida? Ele é o teu Redentor. Você pode estar passando pelo vale, mas Ele é o teu Redentor. Você pode estar passando por uma prova, talvez nesta noite, mas Ele é o teu Redentor. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Mas eu gostaria que você olhasse para o teu Redentor nesta noite e reconhecesse o que Ele fez por você. Muitos estão aqui, muitos chegaram aqui nesta noite, porque Jesus te encontrou, porque Ele pagou o nosso resgate. Foi tão caro, querido, foi tão caro para Jesus te resgatar, foi tão caro para Jesus te tirar do lamaçal do pecado. Foi tão difícil para Jesus naquela cruz do Calvário sofrer. Mas Ele não te decepcionou. Ele não desanimou. Ele não recuou, Ele não voltou atrás. Ele foi lá para te resgatar, Ele te comprou. E você está aqui para glorificar a Ele nesta noite. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta casa. Seja cheio da presença dEle. Seja renovado agora em nome de Jesus, igreja do Senhor. Este Redentor vai voltar para nos buscar, para nos levar para a Nova Jerusalém. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos simplesmente como aquele hino que diz: sou peregrino aqui, oh, sou um forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Sou um peregrino aqui, oh, sou um forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade a minha alma, parece que eu vou perder a calma. Então me lembro que sou um peregrino e ainda não cheguei em casa. E ainda não cheguei em casa. Mas este dia vai chegar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Sou peregrino aqui, oh, sou um forasteiro. Tenho saudade do meu lar,
onde eu nunca fui. Você pode adorá-lo? Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. O Redentor vai voltar. O Redentor vai voltar. Oh, o Redentor vai voltar para nos buscar.